Uma infinita diversidade de temáticas, modos e abordagens, porém um único propósito: aterrorizar. Como em outros gêneros, o terror teve sua origem na literatura, marcando presença forte na década de 1920 com o expressionismo alemão, e conquistando o cinema mundial no decorrer com filmes independentes que usaram e abusaram de suas convenções, tornando esse um dos gêneros mais rentáveis e sendo apreciado até os dias de hoje. Independente do subgênero, todos possuem em comum um elemento antagonista aterrador, e geralmente de fácil identificação, como monstros e seres sobrenaturais ou transtornos psicológicos que colocam em dúvida a sanidade mental dos personagens. Outra convenção do gênero é a reação desses frente a esse elemento antagônico. Seu pavor e medo produzem emoções desagradáveis no espectador, criando assim uma ligação entre ele e o filme, e instigando seus medos e pesadelos mais profundos. Nada assusta mais que as coisas criadas pela nossa própria mente, e é nesse âmbito que se desdobra o terror psicológico, que usa de perseguições mentais, paranoia, desconfiança, fobias, para causar um desconforto mental, um incômodo no espectador, o deixando vulnerável e certo sobre o que é real, um surto do protagonista. O protagonista acaba sendo não confiável e constantemente questiona sua própria percepção da realidade. É um terror mais atmosférico, foca em sugerir, criar o clima, a tensão, sem muitas vezes mostrar um monstro, ou usar de recursos como jumpscare para dar medo. A atenção antes do acontecer é mais importante do que o acontecimento em si. O foco narrativo fica no personagem e seus conflitos internos. No filme A Casa Sombria, a protagonista lida com o luto após a perda de seu marido e o sente como se ele fizesse parte da casa. Em Bebê de Rosemary, na animação Perfect Blue, as personagens principais perdem a percepção de seus arredores e duvidam de quem podem confiar. O roteiro não é linear, usa de metáforas e alegorias para confundir a audiência. O roteiro não apresenta tudo, deixa o espectador como agente ativo na recepção e na construção do sentido. É utilizado plot twists e finais abertos, uma mise-en-scène mais elaborada e que dita o teor da obra. É mais crítico, aborda temas como racismo e dramas sociais para criar empatia com o público e o fazer refletir sobre suas próprias angústias e dramas. O subgênero slasher, derivado da palavra golpear e cortar, é caracterizado por assassinos em série e psicopatas, que geralmente são humanos, mas possuem muita força e habilidades extraordinárias. Os assassinos desse subgênero normalmente possuem deformações físicas, utilizam máscaras, têm passados conturbados e matam pessoas a esmo, sem distinção ou motivação. Apesar desse subgênero sofrer influência de clássicos como Psicose, de 1960, sua origem remonta aos filmes giallo, um subgênero de terror italiano que teve seu auge entre as décadas de 60 e 80, sendo um dos marcos iniciais o filme Banho de Sangue, de 1971. Porém, alguns anos depois, em 1978, John Carpenter elevou o nível do subgênero com Halloween, A Noite do Terror, e transformou o slasher numa tendência do cinema, que duraria várias décadas até se perder em continuações exageradas e tramas repetitivas. O subgênero gore, termo para sangue coagulado em inglês, é reconhecido por cenas perturbadoras, usando de extrema violência com o intuito de trazer ao espectador sentimentos de repulsa e espanto. De certo modo, quando comparado com outros subgêneros, a violência gráfica funciona de maneira mais prática para trazer tais sentimentos. O subgênero vem sendo trabalhado desde a década de 70, quando a violência gráfica começava a se tornar mais intensa. A série de filmes Jogos Mortais é um exemplo do subgênero. Enquanto outros subgêneros do terror lidam com o psicológico ou muitas vezes com os próprios medos dos espectadores, como o sobrenatural ou o escuro, o gore foca no visual e na agonia de ver cenas caóticas com sangue jorrando e membros sendo cortados em close-ups viscerais. Ainda dentro do gore, temos o body horror, que enfatiza ainda mais a própria destruição do corpo humano, como no filme A Mosca, de 1958, e seu remake de 1986. O found footage é, em sua tradução literal, uma filmagem encontrada.
pode ser um falso documentário ou apenas uma gravação descoberta após os eventos. Ele não é necessariamente um subgênero do terror, mas é na maioria das vezes usado em filmes do gênero, popularizando-se ao final dos anos 90 com A Bruxa de Blair. Dependendo de sua temática, os filmes mesclam as diferentes formas de filmagem possíveis. Em Creep são utilizadas gravações com a câmera na mão, em Hangman, as de câmeras de segurança, e em Amizade Desfeita, unicamente de telas de monitores, não sendo exatamente um found footage, mas semelhante. Esse recurso narrativo, em conjunto com uma atuação naturalista, produzem falsas imagens documentais, ou apenas falsas imagens reais, criando a ilusão de estarmos assistindo a um material realmente encontrado por acaso. Além desses, existem muitos outros subgêneros de terror. O horror, que causa um sentimento crescente de repulsa e desconforto no espectador. O terror sobrenatural, com presença de demônios, espíritos e outras entidades. O horror cósmico, com seres alienígenas, ocultismo e possessão astral. Os filmes de monstros, com personagens não humanos ou que sofreram mutações, contendo também nesse subgênero muitos filmes de mortos-vivos e de vampiros. E além dos subgêneros, existem combinações entre o terror e outros gêneros e estéticas, como as comédias de terror, os musicais de terror e o terror trash.